Agora você vai aprender o relacionamento, né, o famoso join, o tão temido join do SQL Server de uma vez por todas. Poucos minutos, né, na nossa aula aí você vai aprender as principais funções do join e as aplicações nela. Vou deixar para vocês aí, vou deixar salvo no material, em algum lugar aí, para vocês verem também essa parte aqui que eu vou deixar uma explicação bem simples e rápido e fácil também, tranquilo para vocês. Primeira coisa, o que eu quero fazer nas nossas tabelas? Basicamente o nosso trabalho, né? O seu trabalho aí como analista, como mexer com banco de dados, você vai ter que relacionar várias tabelas uma com a outra. E a principal função aí que você vai utilizar é o join, a não ser outros programas aí de interação, de integração entre tabelas, a gente vai ver isso mais para frente também. Bom, primeiro vamos ao conceito de join. Tem algumas imagens que você vai ver na internet aí, vai fazer uma confusão na sua cabeça, um negocinho vermelhinho, outro aqui do meio, outro aqui também. Vou deixar isso aqui disponível para você. Mas a gente vai aprender isso aqui, ó, na prática e bem fácil também, ok? Bom, primeira coisa, o que eu quero relacionar? Na nossa tabela aqui, ó, vamos no nosso banco de dados que a gente já criou. Nosso banco de dados e-commerce, eu tenho aqui a tabela de vendas e tenho também a tabela de ordens. Cadê? Ordens está aqui. A gente já fez esse vínculo lá no Power BI. Agora a gente vai fazer tudo isso aqui no join. Por quê? Se você tratar tudo isso no SQL, né? Se você tratar os dados aqui no SQL e de levar enxuto para o Power BI, você vai ganhar performance. E esse é nosso intuito. Fazer as nossas consultas, mas pensando também em performance lá no seu relatório final, ok? Bom, então vamos construir a nossa consulta. Vou até apagar esse select que eu fiz aqui. E a gente vai fazer o vínculo da tabela de vendas com ordens, ok? Então a primeira coisa, eu vou fazer aqui, ó, select, asterisco, eu quero trazer tudo, from. Vou escolher o destino aqui, né? E-commerce, que é o nosso banco de dados, ponto DBO, ponto vendas, que é a nossa tabela aqui de vendas, ok? Vou dar um F5 para executar e vai trazer todas as nossas ordens de venda. E aqui na nossa ordem de venda tem o ID order, quer dizer que esse ID eu tenho outra tabela que eu consigo fazer o vínculo, é a chave entre um e outro. Então, esse ID aqui vai ter lá na outra tabela e vai trazer mais dados para mim fazer o cruzamento. Eu vou dar um Ctrl N, vou abrir outra tabela aqui. Vou até fechar essa que eu já tinha feito aqui, só um minuto. Então agora eu vou dar um Ctrl N para mim abrir outra tabela, né, outra consulta para me mostrar para vocês a informação. Ctrl N, então eu posso selecionar aqui embaixo também. Vou dar um Ctrl N, que a gente vai brincando aqui com as nossas tabelas. Então, vou fazer aqui, ó, select asterisco da nossa tabela, né, from e-commerce, mesma coisa, ponto DBO, ponto. Agora eu vou trazer, aqui não é ponto e vírgula não, é um ponto, né? Agora eu vou trazer a nossa tabela de ordens. Coloquei ela aqui, vou dar um F5 para executar. E nota que tem aqui, ó, 10.000 linhas, ok? Então, através desse ID, dessa ordem, eu consigo trazer mais informações. Um exemplo, o status da minha venda. Então, tem a minha ordem de venda, eu quero saber se essa venda ela está entregue ou não. Eu quero saber também a chave do ID do cliente, que depois eu vou vincular novamente com outra tabela, e se a gente vai fazer mais para frente também, ok? Então, eu quero relacionar uma com a outra. Vamos fazer isso na prática? Bora lá? Então, primeira coisa, eu tenho aqui, ó, 50.000 linhas. Essa informação é importante para a gente verificar a diferença entre o join, left join, o full join, e tem vários outros relacionamentos aí. Mas não esquenta a cabeça com aquela imagem, com nada não. Primeira coisa, a gente já tem a nossa tabela principal, que é essa aqui, ó, from e-commerce dbo.vendas. E agora eu tenho que dar um nome para ela. Por quê? Porque quando eu vou fazer o relacionamento com outra tabela, eu posso ter aqui, ó, colunas com nome igual. Então eu tenho que saber de qual tabela que eu estou trazendo essa informação. Então, primeira coisa, eu vou dar aqui, ó, S, ou então você pode simplesmente digitar na frente também. O pessoal, você já deve ver aí, ó, colocar um A na frente, um B, porque a pessoa já tem uma facilidade, então ela coloca qualquer nome lá, ela já vai brincando ali, ela já sabe o que ela está fazendo, ok? Mas ali, ó, from, eu vou chamar aqui, ó, as T1, vou chamar ela de tabela 1, para a gente vai identificar mais para frente por que isso, porque vai ficar mais fácil para você. Então essa nossa tabela de vendas vai ser a nossa tabela 1, nosso T1 que eu dei o nome dela aqui. E agora eu vou fazer o join, vou fazer o join simples mesmo, só escrever aqui, ó, join, e agora qual que é a tabela que eu quero fazer o vínculo? Então eu quero com a tabela e-commerce, né, nosso banco de dados e-commerce, ponto DBO, ponto, agora com a nossa tabela de ordens. Então vou começar a escrever ordens aqui, ok? E vou chamar ela aqui, ó, de ST2, tá bom? Então vai ser, nossa tabela de vendas vai ser a 1 e a nossa tabela de ordens vai ser a tabela número 2. E agora, para mim fazer aquele vínculo, o join, eu tenho que relacionar qual tabela minha aqui, da minha T1, é igual à tabela T2, a minha tabela de vendas. Agora é tranquilo. Então, eu vou até fazer aqui embaixo, mas depois a gente vai fazer na frente aqui, ó, só para você não se confundir, ok? Vou dar embaixo aqui que agora eu vou fazer o vínculo. Qual
coluna é igual a outra coluna. Então, vou fazer aqui, ó, o ON, quer dizer, ele vai ligar o nosso vínculo, ele vai ligar essas duas tabelas que eu fiz aqui, ok? Então, ó, quando da minha tabela T1, Order ID, vou colocar aqui, ó, T1.Order ID, ele já vai colocar para mim. E notem que no lugar do nome da tabela, como eu dei o nome, para ficar mais fácil, eu deixo esse T1, ok? Então, quando a minha T1 Order ID for igual a T2, que agora eu vou pegar qual que é a tabela, né? Qual que é a coluna lá da minha tabela 2, que é a minha tabela de ordens, que é igual a primeira aqui. E vai ser esse daqui, ó, ID, ok? Então, quando o ID dessa tabela for igual ao ID da outra, ele vai trazer as informações para mim. E eu coloquei um select asterisco porque ele vai trazer todas as informações. Eu vou clicar aqui em executar. Ele trouxe todas as informações, tanto da tabela 1 quanto da tabela 2. Notem que a partir desse ID aqui, ó, já começa a outra tabela. Eu vou executar somente esse trecho aqui, ó, que é o select normal. Vou colocar aqui, ó, executar. E ele trouxe para mim que na minha tabela vendas eu tenho só até a coluna total price, ok? Quando eu executo tudo, ele traz, além do total price, ele traz as informações de todas as outras tabelas também. Então, trouxe aqui, ó, até aqui a minha tabela 1. E daqui para frente, ele já trouxe as informações da outra tabela. Então, quando aqui, ó, só para vocês verem aqui, quando esse número aqui, ó, de Order ID, exemplo aqui, ó, 4755 for igual ao 4755, ele vai trazer para mim as outras informações. Então, ele trouxe aqui outra coluna, trouxe mais outras duas colunas. E agora, por cada ordem, eu sei qual que é o ID, ok? E agora, o mais legal é porque você pode trazer dados diferentes entre uma tabela e outra. Como que eu faço isso? Eu faço primeiro com um asterisco para me saber, né, qual tabela que é qual. Depois eu venho construindo aqui. Primeira coisa, select, agora eu vou trazer algumas colunas específicas. Primeiro eu quero da tabela 1 de vendas, que é até total price aqui para trás, eu quero algumas informações. Eu quero aqui, ó, order ID, só para me saber se deu certinho. Então vou colocar aqui, ó, T1.orderID, tá aqui. E agora vou dar um enter e vou dar um vírgula porque eu quero trazer outra coluna. Eu quero trazer aqui, ó, total price. Vou trazer aqui, ó, T1 novamente, que é a minha tabela 1, né? T1.total price. Vou colocar aqui, ó. Depois você deixa tudo maiúsculo para ficar bonitinho, ok? E agora da minha tabela 2, agora eu posso trazer de outra tabela. Eu quero aqui, ó, o status da tabela 2. Então eu vou dar um enter, vírgula, e agora eu vou da tabela 2. E agora eu estou da tabela de ordem. T2.status. Vou colocar aqui. Quando eu executar essa query, ele vai fazer assim, ó. Ele vai pegar das informações da minha tabela de vendas e já cruzar com outra tabela que eu fiz lá. E depois a gente vai fazer o vínculo com essas 5 tabelas aí. É só para você entender um pouquinho de como funciona o Joy. Primeiro, você vincula, né? Vou colocar aqui, vou deixar aqui, ó. Vou deletar. Primeiro, você traz a primeira tabela, né? No caso, a gente trouxe aqui, ó, select, escolheu lá asterisco e trouxe a nossa tabela de vendas. E agora você vai ativar o Joy. Joy, e você vai escolher qual que é a outra tabela que você quer relacionar. E vai dar um nome para ela, certinho? E depois, você vai escolher qual que vai ser o relacionamento. Isso você vai ligar com o ON. Então, você vai escolher o ON e você vai escolher qual que é o relacionamento entre as duas. No nosso caso aqui, ó, vai ser Order ID da tabela número 1 com ID da tabela número 2. Tranquilo? Isso aqui é bem tranquilo, esse vai ser o critério. E você não vai aprender na primeira aula, vai treinando e fazendo isso várias vezes que você vai pegar aí e vai ser sucesso, tá bom? Só que agora eu vou trazer aqui, ó, select e vou trazer asterisco. Por quê? Ele vai trazer tudo da minha tabela 1 e da tabela 2. Vou executar novamente. E nota que com o Joy, ele trouxe para mim 49 mil linhas, 995, ok? E tanto o Joy quanto o Inner Joy, se você colocar aqui, ó, Inner Joy, é a mesma coisa. Vai dar o mesmo resultado. Então, deu um F5 para executar. O que é que esse Joy vai trazer? Ele vai pegar a minha tabela 1, vai pegar todos os dados e vai cruzar com a tabela 2. Quando os dados forem iguais, ele vai trazer o resultado para mim, beleza? Isso que é essa imagem aqui. Então, ele vai pegar os dados da tabela A, que é a que eu fiz, que é a tabela 1, a primeira, né? Com a tabela 2. E quando os dados forem iguais, ele vai trazer para mim. O vermelhinho quer dizer que ele vai trazer o resultado. Só que nota para vocês verem, se eu executar só o trecho da tabela 1, eu tenho aqui, ó, 50 mil linhas. E se eu executar tudo, ele trouxe para mim apenas 49.995 linhas. Por que isso? Porque tem 5 dados ali, 5 dados na minha tabela 1 que não tem na tabela 2. Então, ele excluiu para mim. Ele trouxe para mim só o que foi igual. Por isso que você fez ali o Joy ou Inner Joy. Ele vai trazer apenas a intersecção, que é o nome correto aí, né? Que você vai ouvir muito falar,
das duas tabelas, ok? Só os dados que forem iguais, né? E agora, olha para você ver na nossa observação. O inner joy e o joy, ele relaciona os dados que têm informação iguais. Se não tiver igual, ele não vai trazer. Foi no caso que ele excluiu para a gente, ó, 5 linhas, tá bom? Isso é bom que você já vai pegando e aprendendo logo de primeira aí. E agora a gente vai aprender um pouquinho sobre o left joy e o right joy. Quer dizer, aí direita, né? Esquerda e direita. E isso, por que serve o left joy e o right joy? Porque ele vai fazer simplesmente a priorização da tabela 1 ou da tabela 2, dependendo da posição. E lembre-se, eu sempre relacionei o left como a sua primeira tabela. Você vai entender agora a diferença, ó. Vamos alterar agora o inner joy, ou o joy que a gente fez, pelo left aqui, ó. Left joy. E qual que é a função do left joy? Ele vai priorizar a nossa primeira tabela, a nossa T1, né? Então, coloquei aqui, ó. Tá à esquerda, então é a nossa primeira tabela, T1. Então, tudo que tiver de vendas, lá eu tinha 50 mil linhas. Quando eu inserir o left joy, ele vai priorizar isso aqui. Então, ele vai trazer todas as linhas da minha primeira tabela. E quer saber se tem na outra tabela ou não, ele vai só fazer o vínculo. Se tiver informação, ele traz. Se não tiver, ele traz como nulo. Só para você entender a questão aí. Ele vai priorizar a minha tabela 1. Então, esse resultado, ele vai trazer todas as linhas da tabela 1, ok? Então, ele fez isso e já relacionou. Ordem aqui, ligou com a tabela order ID, e aí você já sabe esse vínculo aí, ok? Então, só troquei o left aqui. Então, vamos dar um executar. E nota que ele vai trazer 50 mil linhas. Certinho, ó, 50 mil linhas. Se eu for aqui para baixo, você vai ver a diferença. Por isso que eu trouxe o select asterisco aqui, ó, para você ter uma noção. E notem, só para você se situar aqui, ó, essa tabela aqui, daqui para frente, vai ser a nossa aqui, ó, nossa T1, T2, né? T2, que vai ser a nossa tabela de ordens. Nossa tabela de ordens, ok? E de total price aqui para trás, vai ser a nossa T1. T1 que vai falar sobre vendas, ok? Só para você não se perder aí. O left joy, o que ele fez? Ele priorizou a nossa primeira tabela, então ele trouxe as 50 mil linhas. Notem que tem 5 linhas aqui que não tem dados na tabela de ordens, ok? Eu tenho aqui o ID certinho, só que na minha outra tabela não tem, então ele trouxe os dados como nulo. Então ele não quer saber se tem lá, não tem, ele vai priorizar a sua primeira, por isso o left. Trouxe tudo e o resto aqui, se não tiver, ele traz o nulo. E o right vai fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Acho que você entendeu, né? Ele vai priorizar a segunda tabela. Então, ele vai trazer tudo que tem na sua segunda tabela. Eu vou deixar a informação aqui para você. Prioriza a segunda tabela. Então, ele vai priorizar agora a de ordem. Se eu trocar aqui, ó, para right, ele vai, né? Ele vai priorizar a segunda tabela. Então, ele vai trazer todos os dados da segunda tabela e não da primeira. E é tranquilo, ó. Então, o joy, tudo que for igual, ele traz. E o left e o right, ele vai priorizar a tabela. Então, ele vai trazer tudo da tabela que você escolher. E se tiver dados, eles complementam. Se não, ele traz como nulo. Então, já que a gente não quer dados nulos aqui, eu posso simplesmente deixar o joy aqui, ok? Então, ele trouxe 49.995. Por quê? Ele está fazendo só o vínculo. Um que for igual ao outro, ele traz resultado. Se não tiver, ele não traz, tá bom? E para que serve esse full joy? O full joy, ele não tá nem aí. Ele não quer nem saber de nada. Ele tá se lascando para o que vir na reta aí. Se tiver nulo ou não, ele vai trazer tudo. Tudo, tanto da primeira quanto da segunda. Vamos ativar ele aqui, ó. Full joy. Vamos executar essa coluna aqui. E ele trouxe dados tanto quanto da nossa tabela 1, da nossa tabela 2, se tiver nulo, tá vendo? E ele trouxe para a gente resultado de 50 mil linhas e 69, né? 50 mil e 69 linhas. E ele não quer nem saber. O que tiver na primeira e na segunda, ele vai trazer os resultados. Então, notem que aqui, ó, na tabela 2, já tem dados aqui que não tem na primeira. E ele não quis nem saber. Ele trouxe tanto uma quanto a outra no nosso resultado. E se eu vir aqui para frente também, ó, deixa eu ver aqui... Order ID, tem alguns dados da tabela que não tem. E eu localizei aqui, ó. Nota que agora é o contrário. A minha tabela 2, que é falando da ordem aqui, eu tenho esse ID aqui, ó, 5708, mas eu não tenho ele aqui na nossa tabela de vendas. E o full joy não quis nem saber, ele trouxe todos os dois resultados, tá bom? É bom que aí você já vai sabendo a diferença. Isso aí não tem como, você vai ter que treinar mesmo. Você tem que saber aqui o conceito, né, do que você quer. Se você quer priorizar uma tabela ou outra, e depois você vai trazendo os resultados. Mas basicamente é isso. Para ficar mais fácil, faz o select asterisco da sua primeira tabela e traz ele aqui, ó. E depois faz um select asterisco, né? Ou então seleciona só as colunas que você quer da outra tabela. E você vai ver aqui, ó, qual que é a chave daqui, que combina com a chave daqui, e você faz o vínculo. No nosso caso, a gente vai trazer agora colunas específicas, né? Só que agora a gente quer o quê? Eu quero priorizar a primeira tabela, que é a nossa tabela 1. Então, vou usar aqui, ó, o left
left join. Por quê? Eu quero priorizar a primeira tabela. Vou dar um executar aqui. E ele trouxe as minhas 50 mil linhas, importando se tem dados nulos ou não. E agora sim eu posso trazer as informações que eu queira, né? E agora, por exemplo, eu quero saber quais são os pedidos que estão com divergência aqui, né? Quais são os pedidos que estão com dados nulos. Eu posso simplesmente fazer um error aqui, ó. Depois do left join, depois de tudo, eu vou fazer a nossa fórmula ali de restrição, que é o erro, né? Escrevi errado, como sempre. Então, quando o meu T2, que eu estou falando agora da tabela 2, quando a minha T2.id, que é o meu ID aqui da minha tabela 2, is null. Vou dar um F5 para executar. E agora ele trouxe, ó, dá para mim saber o que tem aqui na minha tabela 1, tá aqui, que não tem na minha tabela 2. E você consegue visualizar certinho aí e já tem uma noção da construção do seu join e do que você tem mais para frente. Isso é só uma introdução. A gente vai fazer bastante aulas aí de join para você conseguir ter esse vínculo e vamos cruzar todas essas tabelas aqui, ok? Vou apagar o erro aqui. E só para finalizar, a intenção do join é você trazer colunas distintas, né? Então vou apagar o asterisco novamente e vou trazer aqui, ó, da tabela 1 e algumas informações da tabela 2, igual a gente fez há pouco também. Então, T1 ponto, e eu vou inserir aqui, sei lá, ID. Espaço, eu vou dar mais algumas vírgulas aqui, porque eu vou inserir mais umas 3 colunas aqui. E da T1 também, T1, eu quero ponto, né? Eu quero quantity, ok? Dei um tab aqui e selecionei. E agora eu quero informações da T2. T2 eu quero a minha Customer ID, né? Que é o meu código do cliente ali, ponto Customer ID. E quero também da T2.status. E vou dar um F5 aqui para executar. E agora sim, vou salvar essa consulta e deixar disponível para você. Vou deixar também essas informações para vocês. E essa fotinha também. Mas olha aí, não fica muito preocupado em tentar olhar aqui, que você vai se confundir todo. Lembrando que sempre na fotinha que você olhar aí, na imagem, né? O vermelho é o resultado. Então no join ele vai ver o que for igual, né? Entre aí a tabela 1 e a tabela 2, o que é A e B, mas é tabela 1 e tabela 2. E aí depois você traz o resultado somente o que for igual. Se não for, ele não vai trazer. E o left join ou right join, ele vai priorizar as suas tabelas. Ele vai trazer tudo da tabela 1. E se tiver dados, ele traz, se não, ele traz como nulo, tá bom? E aí tem todas as outras opções aí, que é o full join também, e traz tudo. A gente já viu tudo na prática também. Mas é melhor você ir praticando, né? Pega 2 tabelas aí, igual eu fiz, vai praticando, troca aqui as informações e vê especificamente o que você quer. E ao decorrer você vai pegando mais praticidade e mais rapidez aí nas suas consultas, tá bom? Então até a próxima aula a gente já vai voltar fazendo mais alguns vínculos ali de tabelas, ok?